Quero compartilhar com você como foi para mim, o que significa para mim, qual é a minha história nessa igreja e o que Deus tem feito na minha vida, no meu ministério, aqui na nossa igreja. Tem um texto que eu vou ler, um único versículo, que vai me conduzir aqui nessa explicação, porque, irmãos, eu recebi esse desafio de compartilhar com você como foi para mim, o que Deus tem feito, qual é a minha história aqui na igreja. Mas eu confesso para os irmãos que esse é um dos desafios mais difíceis que eu já recebi. Porque são tantas coisas, são tantos testemunhos, são tantas histórias. Deus, Ele fez tantas coisas na minha vida, na minha casa, na minha família, através dessa comunidade, que eu precisei escolher uma. E eu escolhi trabalhar um ponto específico, que eu acho que marca muito a minha história aqui na igreja. Tem um texto que está em Atos 20, 28, que diz assim: é uma conversa que Paulo está tendo com os pastores em Éfeso. Atos 20, 28, a Bíblia diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. A minha história ministerial, ela se confunde muito com a história da igreja, porque eu fui ordenado ao ministério pastoral em 2015, no dia 2 de maio de 2015. E a nossa igreja começou nesse ano, em 2015. Mas eu não estava na igreja no começo. Eu estava trabalhando lá na sede da Lagoinha. Eu era, junto com a Rita, minha esposa, nós éramos líderes do Ministério de Universitários da Lagoinha. E então, quando a igreja aqui começou, eu já era muito amigo do pastor Pipe, de outros tantos irmãos que começaram a igreja, Felipe Americano, tantos outros irmãos tão queridos, mas eu estava lá na sede, né, servindo os irmãos, servindo os universitários. Até que em 2016 a gente foi conhecer a então Lagoinha Mineirão. E nós então conhecemos uma igreja que nos impactou muito. A Lagoinha Mineirão, ela tinha duas marcas, que são marcas que permanecem até hoje pela graça de Deus em nossa comunidade. A gente descobriu uma igreja centrada na palavra e que investia nas nossas crianças. Até hoje a gente recebe testemunhos parecidos aqui na igreja. Pessoas que vêm e falam: eu gosto da Batista Mineirão porque vocês são focados na palavra. Vocês são preocupados em pregar a palavra. Aqui não tem autoajuda, aqui não tem outros evangelhos que são pregados aí fora, vocês pregam a palavra. E o nosso investimento também com as crianças. Eu lembro que a Elisa, ela era pequenininha. A Elisa tinha 2 para 3 anos quando a gente começou a frequentar, então, Lagoinha Mineirão. E aí ela ficava toda feliz, ela perguntava assim: papai, hoje a gente vai na Lagoinha Grande ou na Lagoinha de Brincar? Era a Lagoinha de Brincar, porque ali era um lugar que ela se sentia alegre, ela se divertia, ela gostava do ambiente, porque o ambiente era todo feito mesmo para cuidar e para investir nas crianças. Mal sabia ela que toda aquela brincadeira era só uma estratégia para cativar o coraçãozinho dela, mas que a grande força do nosso Kids é a palavra. É o investimento nas crianças, é a evangelização, é a capacitação das nossas crianças. Então, eu, com muito pouco tempo de pastor, eu vim, então, para a igreja, lá na Orla da Pampulha ainda, e a gente estava congregando ali. Naquele mesmo ano, 2016, o pastor Pipe me convidou para ser o líder de jovens da igreja. O nosso culto de jovens era o happy hour. Então, nós assumimos a liderança dos jovens da igreja e eu, com muito pouco tempo de pastor, não sabia como ser um pastor. Porque, irmãos, tem muita coisa na nossa vida que não adianta você aprender, você tem que viver. Não adianta você ler, você assistir aula, muitas áreas da nossa vida não resolve só isso, você tem que viver. E eu aprendi a ser pastor na Mineirão. Porque em 2016, então, eu me torno pastor de jovens da igreja, começo a cuidar dos jovens. Foi um período tão gostoso. Quem que era aqui da época do happy hour lá da Orla? Olha, tem mais mãos levantadas do que eu imaginava. Tantos irmãos que estão conosco desde aquela época. Gente, o happy hour foi um período tão abençoado. Tanta gente que casou, começou a namorar lá no happy hour. Quando foi? Não vou pedir para levantar a mão para você não ficar com vergonha. Mas foram tantos casamentos, foram tantos testemunhos, tantas conversões, tantos testemunhos do que Deus fez. E assim a gente seguiu lá no happy hour, então, lá na Orla até
2019. E aí que entra o foco que eu quero dar para esse meu breve testemunho aqui com os irmãos. Porque, irmãos, a partir daquele ano de 2019, nós, como igreja, começamos a experimentar alguns desafios. Eu li um texto aqui para os irmãos que Paulo está orientando a igreja, está orientando os pastores sobre como eles deveriam pastorear. A minha grande preocupação naquela época era o início do versículo 28, quando diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, como pastores. Eu sempre tive uma preocupação muito grande com esse versículo, porque para nós, pastores, todos nós aqui na igreja, nós temos essa compreensão que é uma responsabilidade muito grande. Pregar para a noiva de Cristo, abrir a palavra de Deus e falar do evangelho para a igreja de Jesus é uma grande responsabilidade. Então esse sempre foi um texto durante o meu ministério, e até hoje é assim, que ele causa um frio na barriga toda vez que a gente sobe aqui e pega o microfone. Porque a gente sabe que existe uma responsabilidade grande. Nós precisamos cuidar, nós precisamos pastorear, nós precisamos apresentar o texto com fidelidade. Então esse sempre foi o foco da minha atuação pastoral. Mas a partir de 2019, a gente começa a passar por alguns desafios. Nós, como igreja, passamos alguns desafios. Em 2019, o dono do estacionamento, eu não sei se você é da época, ou se você já passou ali, hoje, onde é o estacionamento do Parque Guanabara, era o nosso estacionamento. E o dono do estacionamento pediu o estacionamento de volta. E para nós, fazer igreja ali na Orla da Pampulha sem o estacionamento era impossível. Porque não tem como parar carro ali perto, ainda mais no domingo de manhã. Aliás, hoje tem corrida todo dia na Orla da Lagoa. Antes era uma vez por mês, 2 vezes por mês. Hoje é todo dia. Não tinha jeito, não tinha vaga, não tinha condições da gente fazer igreja ali, sem um estacionamento. Então nós começamos a procurar outro lugar. Irmãos, mudar lugar de igreja não é algo fácil. Porque muitas pessoas, elas se programam para aquele ambiente. Elas têm o ônibus certo, que sai na hora certa, que deixa ali. Ela tem a rotina dela, tem gente que mora mais para lá, mais perto daquele local. Então, a mudança de lugar é algo que mexe com a igreja. E a gente ficou apreensivo, procurando um lugar que fosse próximo. E Deus abençoou que nós achamos esse lugar bem mais espaçoso, bem maior, mas ainda assim para nós foi um grande desafio. Nós não sabíamos como seria, nós não sabíamos se os irmãos, se ficaria fácil para os irmãos estarem aqui, a gente não imaginava o que ia acontecer. No mesmo ano de 2019, nós tivemos um outro desafio. O pastor Pipe, que era o pastor presidente da igreja, ele decidiu sair. Ele fez a transição, passou a liderança para o pastor Silvio. Mas quando o pastor Pipe saiu da igreja, grande parte da liderança foi com ele. Muitos pastores e os líderes, e foi uma grande parte foi com o pastor Pipe. Irmãos, para nós isso foi um novo e muito grande desafio, porque por mais que hoje você sabe, eu já sabia na época das qualidades do pastor Silvio, do preparo dele e das plenas condições que ele tinha para assumir uma igreja, mas a transição ela é sempre complicada. Transição de liderança de igreja é complicada, porque as pessoas criam vínculos, as pessoas criam identidade com o pastor. Então, quando nós trocamos a liderança da igreja, aquilo foi um outro desafio tão grande. E nós não sabíamos como seria, como as pessoas vão reagir, como as pessoas vão perceber essa mudança. Algumas pessoas nem conhecem o pastor Silvio direito, estão chegando agora. Como que nós vamos fazer essa transição? Foi um grande desafio para nós. Para tornar ainda a situação mais emocionante. No começo de 2020, veio a pandemia. Igreja fechada. Culto online. Quem são nossos membros? Quem está com a gente? Quem são nossos irmãos? Nós acabamos de assumir um local desse tamanho, com um custo elevadíssimo, com tantas despesas, com tantas coisas. O culto acontecia aqui na igreja, eu, o pastor Silvio e a pastora Miriam. A gente sentava aqui, fazia, não sei se você lembra das lives, entra lá no YouTube e assiste as lives que a gente estava fazendo, né, pastor? Nós 3 aqui, era tão bom vir para a igreja, porque a gente ficava o dia inteiro só com a nossa casa. Aí vinha para cá, via gente diferente. Pastor Silvio, pastora Miriam e o Xandão, que ficava lá no som. Um outro grande desafio para nós. É claro que durante esse período Deus foi cuidando de nós.
a junção com a Lagoinha Aeroporto, tantos irmãos preciosos que vieram, conhecemos pessoas tão piedosas, que amam tanto o Senhor, que servem o Senhor com tanta, com tanta entrega. Foi tão bom e foi um alento para o nosso coração. Passou a pandemia, a igreja começa a se reerguer, começamos a caminhar de novo, os irmãos foram voltando aos poucos. Mas daí a pouco, o Senhor nos direcionou a tomar uma nova decisão, um novo desafio, que foi romper com a Lagoinha e caminhar por nossa própria conta. Nós nos tornamos, então, independentes, seguindo uma direção, não foi nada que nós fizemos sem planejamento, sem oração, mas foi um grande desafio. Nós vamos agora caminhar sem o pastor Márcio, sem a estrutura da igreja. Foi uma direção, nós temos muita clareza, e Lagoinha também tem essa clareza. Na conversa foi tudo tão amigável, foi tudo tão harmônico, porque eles também entenderam que o que Deus tinha para essa comunidade era mesmo caminhar sozinhos, caminhar por nossa conta. Não sozinhos, porque nós temos tantos outros irmãos e pastores que caminham junto, mas caminhar desvinculados da Lagoinha. Foi um novo e grande desafio. Mais uma vez, o Senhor cuidou de nós um pouco antes de nós desvincularmos da Lagoinha. Nós ordenamos alguns pastores, pastor Samuel, pastora Lorene, né? Tantos pastores, pastora Camila, pastora Joyce, tantos pastores nós ordenamos naquela época, também que reforçaram o nosso time, e foi um período tão bom. Mas por que eu estou contando esse lado da história para você? Porque, como eu disse, eu comecei o ministério pastoral praticamente aqui nessa comunidade. E ali, quando o meu foco era apenas esse, cuidar do rebanho de Deus, responsabilidade pelas ovelhas, o Senhor, através de todos esses desafios que eu compartilhei com os irmãos, o Senhor me ensinou algo que está na parte final do versículo, que o texto diz: para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Meus irmãos, através de cada um desses desafios que nós vivemos aqui como igreja, através de cada oração, através de cada joelho dobrado, através de cada insegurança que batia no nosso coração, por causa das mudanças que a gente experimentou, o Senhor foi me ensinando que Ele é o dono da igreja. Ele é o dono da Igreja Batista Mineirão. Meus irmãos, hoje, quando eu olho para essa comunidade, quando eu olho para a sua vida, eu vejo aqui tantos irmãos com um testemunho tão bonito, tantos irmãos envolvidos no ministério, uma igreja que cresce, os ministérios se fortalecem, tantos irmãos que se entregam e fazem um trabalho tão bonito na nossa comunidade. Quando a gente vê essa igreja tão vibrante que é hoje a Igreja Batista Mineirão, quando a gente olha para trás e vê tudo que a gente passou, meus irmãos, só tem uma explicação: o Senhor tem cuidado de nós. A igreja é dele, a igreja é de Jesus. Ele comprou a igreja com seu sangue, foi ele que implantou essa igreja em 2015, foi ele que escolheu os pastores, foi ele que estabeleceu o lugar, foi ele que nos conduziu nas transições, foi ele que nos conduziu na pandemia, foi ele que nos trouxe até aqui. Meus irmãos, se nós estamos de pé hoje, é porque o Senhor tem um plano para essa comunidade. Nós não estamos de pé hoje porque o pastor Silvio tem ideias brilhantes. Ele tem ideias brilhantes, mas nem as melhores ideias, meus irmãos, poderiam fazer aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Se hoje você vem aqui na igreja, se hoje nós podemos ver o testemunho como vimos aqui no vídeo, tantos irmãos que se sentem aqui em casa. Eu ouvi a palavra lar, eu ouvi a palavra família, eu ouvi abraço, eu ouvi ministério, eu ouvi crescimento. Se hoje nós podemos fazer isso, meus irmãos, é porque essa igreja tem um dono. E esse dono é o Senhor Jesus. Não é o pastor Silvio, não é o pastor Bruno, não é a Claudinha, não são os pastores, não são os líderes de ministério. Deus tem nos dado tanta graça. Portanto, quando eu vejo a minha história como pastor, e quando eu vejo a história da nossa igreja através de 11 anos, eu só vejo a mão do Senhor. Eu só vejo a condução do Senhor. Hoje, meus irmãos, eu sei descansar o coração. Eu sei passar por dificuldades, eu sei passar por lutas no ministério, porque eu sei que está tudo nas mãos dele. E eu sei que é o mesmo Deus que nos trouxe até aqui. Ele vai continuar cuidando de nós. Ele vai continuar cumprindo a sua vontade. Ele vai continuar escrevendo histórias. Ele vai continuar salvando vidas. Ele vai continuar restaurando casamentos. Ele vai continuar transformando a história de tantos irmãos. Porque só Ele que pode fazer isso. Por isso, nessa manhã, eu queria que a gente fizesse mesmo como Samuel, marcasse essa manhã
como um lembrete de que o Senhor, Ele é fiel, de que o Senhor tem nos sustentado. Essa casa, ela só existe porque Deus estabeleceu assim, e ela só está de pé porque Ele tem nos sustentado. Portanto, que seja motivo de orgulho e de alegria para você, saber que você faz parte da história que Deus está escrevendo. Você faz parte de algo maior que o Senhor Jesus está fazendo. E que nós sejamos, meus irmãos, cada vez mais uma igreja relevante, uma igreja forte, uma igreja vibrante, não para exaltar homens, não para exaltar o nome de alguém, mas para que Jesus Cristo seja engrandecido no nosso bairro, que ele seja engrandecido em Belo Horizonte, que essa igreja seja um referencial, que continue sendo uma igreja que prega a palavra, que segue a palavra, que se alimenta apenas da palavra, que cuida das nossas crianças, que cuida de cada ovelha, que seja assim, porque foi para isso que Jesus nos plantou, primeiro lá na orla, e nos trouxe até aqui. Portanto, essa é uma manhã de festa, é uma manhã de alegria, para celebrarmos a fidelidade do Senhor. Amém? Eu quero continuar aqui o testemunho do pastor Bruno. 11 anos, meu pai, nem parece. Parece que foi outro dia. Parece que foi outro dia. Estávamos em um tempo assim de uma busca tão intensa, de um lugar que nos acolhesse com a palavra bíblica, fundamentada no Evangelho, e que também acolhesse os nossos filhos. E o Senhor nos deu a graça de vir para essa igreja logo no início, quando ela estava sendo plantada, nos primeiros encontros, como alguns irmãos que aqui estão e também participaram desse tempo. E a gente viu essa obra frutificar, a gente viu essa obra crescer. E a gente vê essa obra sendo testemunhada como algo que agrada o coração do Senhor, que alegra o coração do Senhor. E quando eu pensava em um texto bíblico para trazer uma reflexão sobre a nossa igreja, o Senhor me conduziu a 1 Tessalonicense, capítulo 1, porque nós temos muitos modelos de igrejas bíblicas no Novo Testamento. E igrejas bíblicas fazem coisas diferentes, mas todas elas servem ao mesmo Deus, têm o mesmo chamado, a mesma vocação, apesar delas terem expressões distintas. Elas servem ao mesmo Deus. De modo que eu e você fomos plantados na igreja em que o Senhor desejava que a gente servisse, que a gente crescesse, que essa igreja fosse uma expressão para a nossa casa, que essa igreja fosse uma expressão para a cultura que nós estamos envolvidos, para a vizinhança que nos acolhe. Sempre foi assim. E no Novo Testamento nós temos muitos exemplos de igreja, eu poderia usar vários para nos identificarmos com ele. Mas eu quero falar e ler aqui um pequeno texto que fala dessa igreja de Tessalonicenses, que tem identificações conosco ou que tem valores que nós devemos buscar alcançar, que deve estar na nossa mira, no nosso desejo. E eu quero compartilhar com vocês 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 2 ao verso de número 10. Vamos fazer essa leitura. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 2 até o verso de número 10. Se você puder, fique de pé no seu lugar para nós fazermos a leitura. E está escrito no texto assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito,
Vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Oh Jesus, obrigado, porque o Senhor está vivo. Obrigado, porque o Senhor nos livra da ira vindoura. Muito obrigado. Fale conosco através desse testemunho, Senhor, dos 11 anos. E através desse testemunho da palavra do Senhor que acabamos de ler e meditamos. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Irmãos, eu quero identificar conosco algumas características que essa igreja de Tessalônica tem e que se identificam com a nossa história. É uma igreja elogiosa, uma igreja que o apóstolo Paulo está se dirigindo a ela, dizendo assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar, recordando de vocês diante de Deus e do Pai. E ele fala de algo interessante nessa recordação que ele tem dessa igreja, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança no Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele está nos ensinando aqui que a igreja, ela caminha de joelhos, mesmo por aqueles que não estão presentes em todo o tempo. Paulo estava distante, mas ele era corresponsável por aquela igreja, porque era a igreja do Senhor Jesus. Igreja, irmãos, não vive, não sobrevive, não se mantém, não se sustém sem essa dimensão espiritual de nós entendermos como é importante a oração para sustentar a vida e o propósito de uma igreja. Olha, nós já experimentamos muitas situações aqui na nossa história, que não fosse alguns joelhos anônimos dobrados, orando, intercedendo, colocando isso diante do Senhor, enquanto que outros operam, fazem o que precisam fazer nas suas funções, nas suas obrigações. Sem oração, nós não teríamos sobrevivido aos grandes desafios que vivenciamos como igreja, tal como essa igreja de Tessalonicenses. Paulo ressalta essa mesma questão de estar sempre lembrada em oração diante do Senhor. E ele fala de características interessantes dessa igreja. Ele fala da operosidade da vossa fé. Irmãos, nós experimentamos algo maravilhoso no nascedouro dessa igreja, que nós começamos a fazer um resgate tão profundo das Escrituras Sagradas, do estudo bíblico. No início, né, o nosso culto chamava até Clube da Bíblia, não é? Porque a gente tinha esse enfoque muito grande no estudo bíblico. Isso foi maravilhoso na vida da nossa igreja. Mas chegou um momento em que nós percebemos que essa igreja não poderia apenas estudar a Bíblia, ela tinha que também se aprofundar na sua operosidade da fé. E nós percebemos isso na história da nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja operosa na fé. A nossa igreja, ela tem ministérios atuantes. E aí começamos a ver nascer e renascer ministérios no nosso meio. Algo tão lindo.
as crianças se reunindo para formar um coro, as crianças ensaiando à distância em meio à pandemia, porque, tal como o pastor Bruno lembrou, a nossa igreja, nós viemos para esse prédio diante de um grande desafio no início de dezembro de 2019. Quando foi fevereiro do ano seguinte, apenas 2 meses para 3, depois da nossa mudança, veio a pandemia e tudo estava fechado. Mas isso não fez com que não fôssemos operantes na fé. Muito pelo contrário. Irmãos, nós percebemos a fidelidade e a generosidade dos nossos irmãos ser manifesta nesse tempo. Enfrentamos um desafio enorme, porque o nosso custo quase que dobrou em virmos para esse local, diante da necessidade que nós tínhamos de vir e dos projetos que Deus tinha colocado no nosso coração. E aí dissemos uns para os outros assim: e agora? As conversas no conselho, como que vai ser? E nós vimos ser aquilo que Deus quis que fosse. Ele sustentou cada uma de nossas famílias. Ninguém aqui passou fome. Ninguém aqui passou necessidade que não tenha sido suprida. Nós vimos essa igreja se mover e o ministério importar mais, nascer com uma operosidade linda, em que nós vínhamos para aqui, preparávamos cestas. Eu ia no Ceasa nas primeiras vezes, a irmã Maria, íamos em sacolões, fazíamos compras, irmãos, mais de toneladas de alimentos todas as semanas. Os irmãos vinham para cá na sexta-feira, preparavam aquela cesta de alimentos, porque nós percebemos que no meio da pandemia havia muitas pessoas entregando cestas básicas, mas a nossa ação social percebeu que as cestas básicas eram de alimentos não perecíveis. Faltava fruta, faltava ovo, faltava legumes. E então nós começamos a ter uma direção de Deus de trabalhar naquilo que estava faltando, e foi tão lindo. A gente vê a operosidade da fé acontecendo aqui, de irmãos vindo de distância, com máscaras, com as dificuldades que o tempo oferecia, preparando cestas, e pela manhã a gente saindo e distribuindo nas comunidades aqui ao redor. Nós somos cheios pelo Espírito de Deus, enquanto estendíamos as mãos a quem de fato precisava. Foi lindo e tem sido lindo. A gente percebe essa operosidade nos ministérios. A gente vê que essa é uma igreja que tem operosidade na fé e também tem abnegação no amor, pessoas se entregando, pessoas vindo, irmãos, aqui na igreja buscando ajudar de todas as formas que nós precisávamos. Pessoas preocupadas com o sustento dessa casa, se entregando e se desdobrando em contribuir ainda mais do que contribuíam diante das necessidades que eram aparentes de todos nós. Nós demos as mãos, simbolicamente, porque não podíamos dar as mãos uns aos outros. Mas tudo aconteceu e tudo foi baseado nesse amor abnegado, esse amor que faz a entrega total, esse amor que nós aprendemos só de Cristo. Só Ele nos ensina essas coisas, só Ele nos proporciona esse milagre, irmãos. Por lógica, não seria jamais possível. Nós vimos também a firmeza da vossa esperança, como Paulo diz aqui, ser manifesta no nosso meio. E fomos reconhecidos como eleitos de Deus. E as pessoas começaram a ver, a perceber o nosso testemunho, assim como essa igreja de Tessalônica começou a espalhar o seu bom perfume, as suas ações por todos os lados que ela podia alcançar, e até em lugares que ela jamais poderia imaginar. Irmãos, os ministérios nasceram, os ministérios foram criados, foram sustentados, e nós tivemos o privilégio aqui de, na pandemia também, começarmos a ajudar crianças que tinham dificuldade na fase de alfabetização fora da escola, assistindo aula à distância. E então começamos um projeto aqui na nossa igreja chamado Cosmo Kids, que nós trazíamos essas crianças para cá, ensinávamos elas, dávamos reforço escolar para elas, e muitas delas foram alfabetizadas aqui conosco. E isso fez manifestar no nosso meio
uma vocação que já pulsava no nosso coração desde o primeiro dia que nós pisamos nesse prédio e vimos esse espaço tão grande, com tantas salas, diante do grande desafio que nós teríamos. E então, irmãos, fique de pé, Lorena, representando aqui toda a comunidade do Instituto Atos Mineirão, do nosso colégio. A Lorena veio, a gente conversou. Lembra, Lorena, aquele dia que eu, você e o Jafá sentamos numa mesa escura ali no espaço que nem havia a cafeteria, não é? Pouca luz, no meio de um galpão vazio, no meio da pandemia, lembra? E nós falamos de coisas que ardiam no nosso coração. E os nossos corações se uniram em torno desse projeto. A Cláudia junto conosco também. Nos envolvemos e com 3 alunos nós começamos. Pode se sentar, Lorena. Com 3 alunos nós começamos a escola. E hoje essa escola abençoa tantas e tantas famílias, irmãos. Você não sabe a alegria que é estar aqui durante a semana e ver esses meninos chegar, ouvir o barulho que eles fazem aqui, vê-los usando esse espaço, né, desfrutando desse ambiente e ver as famílias sendo alcançadas através dessa escola. Nasceu uma escola no meio dessa igreja, no meio da pandemia, uma igreja que tinha enormes desafios sequer para pagar o aluguel desse ambiente. Talvez você não saiba, talvez você chegou há pouco tempo. Nós pagamos aluguel desse prédio. Pagamos aluguel. É um desafio enorme manter isso aqui. Como diz o pastor Samuel, né? Gerir isso aqui é gerir uma cidade. Ter os desafios de uma cidade. Enorme. Mas o Senhor o sustentou dia após dia. Pessoas vieram, pessoas foram. E nós, irmãos, somos muito gratos por todos que passaram por nós, por nossas vidas, porque essa igreja, ela é do Senhor Jesus. Por isso, nós temos uma menção honrosa e muita gratidão à Igreja Batista da Lagoinha, que de alguma forma foi usada por Deus para iniciar esse ministério há 11 anos atrás. O pastor Márcio passava fazendo caminhada ali perto da orla, viu aquele prédio desocupado, não é? E na sua conhecida ação evangelística, desbravadora, não é? Seu ímpeto de criar e de espalhar igrejas, levando o evangelho, essa característica conhecida dele, ele chamou pastores, organizou e iniciamos essa igreja lá com o pastor Pipe, que entregou o seu melhor naquele tempo para que essa história fosse escrita e continuasse sendo escrita por nós. E daqui a um tempo vai ser escrita por outros, porque é uma única história de um Deus maravilhoso que está resgatando pessoas, salvando, transformando, e nós somos parte disso. Por isso, hoje é um dia de nós agradecermos por tudo que a gente passou, por todas as lágrimas que a gente precisou derramar, por todos os perrengues que a gente passou, por todas as dúvidas que nós tivemos. E olha, muitas pessoas duvidaram de que essa igreja seria sustentável, né, pastor? Quantas pessoas que disseram assim, não vai durar 3 meses, essa igreja vai fechar, não vai conseguir se manter, não vai prosseguir. E viemos e enfrentamos logo depois do início da pandemia também o nascedor de uma nova igreja que dividiu um pouco mais o público, as pessoas que frequentavam aqui. Mas hoje nós vemos a boa mão do Senhor conduzindo ambas igrejas. E o Senhor presente em ambas igrejas, e o Evangelho se espalhando e crescendo, e abençoando mais e mais famílias, processos que enquanto estamos vivendo eles, a gente não os entende por completo. Nós vemos o drama de Abraão, que nós estamos estudando Gênesis, né? Ele não sabia o plano por todo, completo, mas ele teve a virtude de obedecer a cada passo, e é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós não sabemos como serão os próximos 11 anos, mas nós sabemos que o dono da igreja continuará cuidando dela dia após dia, porque ele morreu por ela e ele há de resgatá-la. E nós, como igreja, conservamos no nosso coração essa convicção de que o chamado que Deus fez a Abraão, lá em Gênesis, dizendo que através dele Deus abençoaria todas as famílias da terra. Esse chamado de Abraão tem se cumprido e chegou até nós. E nós estamos a caminho do dia que essa igreja vai se completar com essa igreja gloriosa, que essa igreja vai se unir à igreja que já triunfou
Nós que somos igreja militantes, vamos nos unir à igreja triunfante. Isso não demorará, irmãos. Nós estamos caminhando para isso, para aquele tempo em que está escrito em Apocalipse capítulo 21, lá no verso de número 3, em Apocalipse 21, está escrito no verso de número 3. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E nós somos tão gratos por isso, porque irmãos vieram, irmãos foram, irmãos que estiveram presentes e nos ajudaram tanto aqui em estabelecer essa igreja. Hoje estão não na igreja militante, mas estão na igreja triunfante. Já estão no Senhor na glória. Nós tivemos alegrias enormes, mas tivemos também tristezas, choros, tivemos velórios aqui também. Mas nós sabemos que tudo conduzido por essa boa mão do Senhor. E em breve estaremos unidos como igreja, com todos os crentes de todos os tempos históricos, celebrando o Cordeiro de Deus, nessa igreja que há de ser completamente aperfeiçoada. Por isso, nosso coração se enche de alegria. Nós temos muitos motivos para agradecer pela graça maravilhosa que tem operado sobre nossas vidas, pelo amor incondicional que tem sido derramado todos os dias sobre mim, sobre você, sobre a sua casa, pela misericórdia que nos acompanha, pelos amigos que fazemos, porque ser igreja é fazer amigos. O Evangelho nos leva a fazer amigos, e a igreja só existe em um ambiente de amizade. Como nós somos agradecidos por tantos amigos que temos feito e que Deus tem mantido no nosso meio, que tem levado a cabo o ministério, a vocação, a eleição segundo Deus. Por isso, nessa hora, eu quero convidar o coro para vir aqui trazer uma celebração, uma canção que é uma oração de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Gratidão a Deus pela paz que Jesus nos traz, mesmo em meio aos desertos, mesmo em meio aos desafios que nós não entendemos, que nós não escolhemos ter, mas eles chegam na nossa vida. Nós oramos e queremos fazer dessa canção a nossa oração de agradecimento a Deus, porque em tantos tempos que nós vivenciamos aprendendo aqui a pastorear, como o pastor Bruno diz, nós estamos aprendendo todos os dias. Nós vemos grandes e vivemos grandes desafios, mas em todo o tempo nós vemos a boa mão do Senhor nos conduzindo, nos ensinando, e mais do que isso, nos trazendo paz. A paz que tem apenas aquele que é guardado pelo Evangelho. A paz que tem apenas aquele que tem a vida completamente entregue nas mãos do Senhor. E aí, ele não precisa se garantir por seus esforços pessoais. Ele não precisa se garantir porque ele é bom, porque ele é talentoso, porque ele tem recursos. Ele se garante porque o seu Deus lhe dá todas as garantias. E o Espírito Santo de Deus é o penhor da nossa herança. Sabe o que é penhor? Penhor é garantia. Nós temos plena garantia do próprio Deus, por meio do seu Espírito Santo, que Ele opera, que Ele guarda e que Ele nos dá paz, essa paz tão doce, tão maravilhosa, que nós temos testemunhado, que tem nos conduzido todos os dias até aqui como igreja do Senhor. Então, eu convido você a não apenas assistir a uma apresentação, mas eu convido você a entregar o seu coração em atitude de louvor e adoração a Deus, meditando naquilo que nós vamos cantar como oração aqui nessa manhã.
de gratidão a Deus, em nome de Jesus. Pela natureza, por haver beleza, eu ergo um canto em louvor ao meu Senhor. Pela paz que sinto e por ter amigos, não canso de agradecer e louvar a Ti, Senhor, pois Tu és tão bom, tens-me dado o que eu não mereci, e no Teu amor eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta, e eu descanso em Teu cuidado, pois Tu és tão bom. Pela paz tão doce que Jesus nos trouxe, eu quero cantar e nunca cessar de agradecer. Pelo pão do dia, pela alegria, eu trago no peito gratidão, ó meu Senhor, pois Tu és tão bom, tens-me dado o que eu não mereci, e no Teu amor eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta, e eu descanso em Teu cuidado, pois Tu és tão bom, pois Tu és tão bom, tens-me dado o que eu não mereci, e no Teu amor eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta, e eu descanso em Teu cuidado, pois Tu és tão bom. Aleluia! Nós agradecemos a Tua bondade sobre nós, que nos alcançou, Senhor. Obrigado, Jesus. Abençoe a Tua igreja aqui reunida, bem como em qualquer canto da terra onde alguém se reúne em Teu nome. Que o amor do Pai, a graça expressa em Jesus Cristo, Seu Filho, e a comunhão verdadeira, plena, que só o Espírito Santo pode dar, seja sobre a Tua igreja aqui reunida, em qualquer canto da terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Vá na graça, vá na paz. Deus te abençoe.